Boa tarde, internacionalistas. Disciplina de História das Relações Internacionais A, aula número 10, título da aula Revolução Francesa. Antes de adentrarmos a temática da presente aula, gostaria de relembrar algumas questões. No dia de hoje, então, 19 de janeiro de 2022, já encaminharei, conforme foi combinado na semana passada, as 10 questões da prova, tudo bem? As 10 questões da prova, então enviarei ainda hoje essas 10 questões, como vocês sabem, vocês escolherão, sim, dessas 10 questões, que é um dos métodos avaliativos nessa disciplina, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir? Muito bem. Feito isso, então, encaminhando hoje as 10 questões e vocês escolhendo 5, a minha proposta, a primeira proposta é a seguinte: encerrar o conteúdo de prova na data de hoje. Vou repetir e reiterar. Encerrar o conteúdo de prova no dia de hoje. Então, o conteúdo que vocês serão avaliados se encerra na data de hoje. Paralelamente a isso, outra proposta é que o conteúdo do portfólio também se encerre no dia de hoje. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Conteúdo de prova encerra na data de hoje, conteúdo do portfólio encerra na data de hoje, dia 19 de janeiro. Lembrando, vou escrever aqui que a entrega tanto da prova quanto do portfólio é para o dia 16 de fevereiro de 2022. Vou repetir, a entrega tanto do portfólio quanto das 5 questões, das 10 que vocês vão escolher, das 10 questões que vocês vão escolher, é para o dia 16 de fevereiro, e vocês vão encaminhar para o meu e-mail tanto a prova quanto o portfólio. Não se esqueça, pessoal, de forma gentil, de forma educada, de forma elegante. Boa tarde, professor, bom dia, professor, boa noite, professor. Caminho aqui, o portfólio e prova, nome, não encaminha somente o arquivo e sem uma saudação. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Vocês entenderam? Encerro o conteúdo de prova na data de hoje, dia 19 de janeiro. Encerro o conteúdo de portfólio na data de hoje, 19 de janeiro. E, pessoal, agora a proposta mais irrecusável. Gostaria de dizer para vocês o que vocês acham da gente encerrar a nossa disciplina de História das Relações Internacionais no dia de hoje, dia 19 de janeiro, e retomarmos os temas que ainda ficariam pendentes na disciplina de História das Relações Internacionais B. Minha proposta é essa: a gente encerrar a disciplina de História das Relações Internacionais na data de hoje. Vocês teriam tempo hábil para cuidar das demais cadeiras, das demais disciplinas, e aí trataríamos no semestre que vem, com História das Relações Internacionais B, seja presencial, seja ainda nesse formato, começando com as guerras napoleônicas, Guerra da Crimeia, guerras de unificação alemã e italiana, imperialismo europeu na África, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Minha proposta é essa também: encerrar a disciplina de História das Relações Internacionais também no dia de hoje. Encerrar, então, o conteúdo programático, encerrar o portfólio na data de hoje, e o encerramento também da disciplina já a partir de hoje, dia 19 de janeiro de 2022. É essa a proposta que eu faço para vocês. E então hoje seria a nossa última aula, a última aula do nosso semestre letivo. Pessoal, há uma série de razões, há uma série de argumentações que eu poderia fazer aqui. Para mim, fica ótimo. Fica ótimo. São 10 aulas lecionadas no semestre letivo, Acho que foram aulas de bom nível. Acredito que vocês tenham gostado da disciplina, tenham gostado da dinâmica de aula, da metodologia de aula, da forma como eu explano, material que encaminhei para vocês para as aulas. Pessoal, posso considerar isso um sim? Por mim, sim, prof. Obrigado, Ana. Por mim também, professor. Engraçado, eu achei que vocês iam recusar, né?
Imagine eu, um pobre, ingênuo professor latino-americano, né? Maravilha, pessoal. Então, a nossa última aula, a nossa despedida, o nosso até logo, né? Até o próximo semestre letivo. Então, hoje eu já encaminho as 10 questões até a Revolução Francesa e vocês encerram o portfólio de vocês até a Revolução Francesa. Pessoal, vocês vão ter um tempo muito amplo, né? Todas as quarta-feiras agora, praticamente quem não faz DCG na quarta-feira vai ter esse tempo hábil para desenvolver ainda mais profundamente o portfólio e para fazer as questões de prova. Não é verdade? Perfeito, pessoal? Grande notícia, grande dia de hoje. Um brinde, então, a vocês aqui com um copo imaginário, tudo bem? E então vamos lá, então, pessoal. Vamos, então, tratar da nossa última aula, aula número 10, Revolução Francesa, né? Antes de adentrar, então, a temática na aula de hoje, eu acho que vocês estão bastante já felizes com essa notícia, com essa proposta. Gostaram da disciplina de História das Relações Internacionais A? Alguma sugestão, alguma observação, alguma reclamação, algum apontamento em relação ao conteúdo da matéria? Obrigado, Yasmin, fico feliz. Agradeço também, Ana. Por favor, Fagner, por favor. Professor, eu estou gostando muito. Eu fico triste porque não é presencial. Acho que se fosse presencial, acho que eu conseguiria aproveitar muito mais. É uma disciplina que eu tenho o maior carinho e estou aprendendo bastante. Eu queria aprender mais, sabe? Eu estou me sentindo esse ensino remoto porque eu não estou aprendendo o que eu poderia aprender se fosse presencialmente. Mas ainda assim, está sendo muito satisfatório. Muito obrigado, Fagner. Obrigado pelo elogio, obrigado pela observação. Agradeço também a todos aqui que se manifestaram, né? A Ana Beatriz, a Ana Carolina, a Alice, obrigado, Alice, Arthur, João Paulo, Felipe e o Frederico. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz, fico envaidecido com os elogios, com as observações e pretendo, então, no semestre que vem, oxalá presencial, continuar lecionando e agradando também em termos de tanto de quantidade de material quanto a qualidade também da dinâmica e das estratégias, né, didático-pedagógicas. Muito bem, pessoal. Vamos então, pessoal, falar então a partir de agora da Revolução Francesa. Como é sabido, vocês sabem que eu sempre faço uma provocação no início da aula, né? E nesse sentido, já gostaria aqui de fazer um paralelo entre 3 situações socioeconômicas que envolvem o Brasil, agora de 2022, 2021 e 2022, a Rússia, pré-revolução russa de 1917, de fevereiro e outubro de 1917, e fazer também um paralelo em relação à Revolução Francesa, os antecedentes antes da Revolução, da queda da Bastilha, né, de 1789, para a gente entender como que estava, como está a sociedade brasileira hoje em 2022. Não estou querendo dizer aqui que haverá uma revolução, mas eu quero fazer aqui essas associações, para a gente construir aqui alguns quadros analíticos, tudo bem? Porque eu vou colocar aqui no chat e vocês vão refletindo a respeito disso, mas eu vou elencando alguns elementos. Mas a pergunta que eu faço para vocês respondam depois de eu expor esse quadro social, de estrutura socioeconômica, é a seguinte pergunta: quais os fatores para o desencadeamento de uma revolução? Então, vou ler aqui. Quais os fatores para o desencadeamento de uma revolução? Pessoal, toda revolução que aconteceu na história da humanidade nunca foi pacífica, né? Pensando no ponto de vista de uma revolução, de uma modificação da estrutura da socioeconômica, pensando a partir dessa conceituação, dessa perspectiva. Até vamos lembrar, pessoal, na aula número 8, eu provoquei vocês quando eu lancei a seguinte pergunta: o que é a revolução? Vocês conceituaram, se vocês assistirem a aula sobre o início das revoluções liberais, eu fiz esse questionamento: o que é a revolução? Discutimos a respeito do conceito de revolução. Perfeito. Na aula passada, que falamos sobre a Revolução Inglesa, nós falamos sobre a questão da divisão dentro de uma sociedade nacional, o que leva a uma divisão numa estrutura, numa sociedade nacional, uma segregação, uma radicalização, uma polarização, a falta de diálogo, a
a falta de contato com aquele que pensa diferente de mim. E tivemos aqui diversas manifestações por parte dos alunos, por parte das alunas, e eu pedi também encarecidamente que vocês fizessem algumas anotações nos seus portfólios em relação a tanto a questão da aula número 8, que é a revolução, quanto também da semana passada, quando eu reforcei um pouco a argumentação a partir daquela reportagem do Estado de São Paulo. Aula hoje, então, aula 10, a provocação é nesse sentido. Quais os fatores para o desencadeamento de uma revolução? Pensando, então, na perspectiva da Revolução Russa, da Revolução Francesa, foram revoluções sanguinárias. Né? Houve uma modificação na estrutura socioeconômica, na estrutura jurídica, e desencadeou uma série de processos históricos ligados, concatenados, tanto à Revolução Francesa, quanto também à Revolução Russa de 1917, já no século XX. Então, partindo dessa perspectiva, vamos entender, eu queria lançar aqui alguns dados em relação ao Brasil de 2021-2022. Não sei se vocês sabem esse número, mas o número de pessoas miseráveis no Brasil está, de acordo com o cadastro único do governo federal, em 14,5 milhões. Vou colocar, então, de onde que é o dado que eu estou citando essa questão de 14,5 milhões de miseráveis no Brasil, no cadastro único do governo federal. Um outro dado, só para vocês terem uma ideia, e o que o governo federal considera como família vivendo em extrema pobreza, família vivendo considerada miserável? Pessoal, incrivelmente, são os seguintes valores. Esse grupo de pessoas, que constituem 14,5 milhões de pessoas, que estão cadastradas nesse dado, cadastro do governo federal, vivem por mês R$ 89. Então, vou repetir. O cadastro único do governo federal brasileiro, no ano de 2021, elencou-se que nós temos 14,5 milhões de brasileiros que vivem mensalmente com R$ 89. Acredito que vocês não estejam satisfeitos somente com esse dado. Então, eu lanço aqui um outro dado da Fundação, da qualificada Fundação Getúlio Vargas. Diz que em meio à pandemia do coronavírus, nós temos, na realidade, pessoas miseráveis no Brasil, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, de 27 milhões. Só que aí, para a Fundação Getúlio Vargas, essa conceituada e qualificada instituição, ela considera que famílias que vivem abaixo dos R$ 246 mensal é o que pode ser constituído como pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, são pessoas miseráveis. Estarrecedor, não é verdade, pessoal? O que vocês acharam desse dado antes de passar para a sociedade russa de 1917, 1916, 1917? Algum comentário, pessoal? Alguma observação? Assustador, né, Ana? Assustador, né? Eu fico estarrecido de ver esse dado, que é um dado assim espantoso, estarrecedor, assustador, como você disse, né? É uma disparidade de renda muito acentuada no Brasil, né? Então, veja lá, o cadastro único do governo federal, pessoas vivendo abaixo de R$ 89, 14,5, de acordo com o Instituto da Fundação Getúlio Vargas, 27 milhões de pessoas, né, que vivem com até R$ 246 mensais, ou mensal. Né? Vamos então, falando então de Brasil 2021-2022. Pessoal, Rússia, 85% da população russa vivendo naquela época, em 1916, 1917, era de origem camponesa, vivia no campo. E é claro, havia uma abastada elite econômica, como vive no Brasil em 2021, 2022, já há algum tempo, e na Rússia a mesma coisa. Né? 85% da população camponesa, rural, sem direito à terra, algumas pessoas, muita dessas pessoas, e esse é considerado também, já dando aqui um spoiler, dos fatores para o desencadeamento da Revolução Russa de 1917, fevereiro e outubro de 1917.
Vamos então, aqui pontualmente, então, em relação à questão da Rússia. 85% da população camponesa, rural, e ainda, pessoal, mais um dado, porque nós vamos ter essa aula no semestre que vem. Muitas pessoas vivendo em regimes quase considerados semi-feudais, né? Quase regimes semi-feudais em pleno século XX. Uma sociedade extremamente atrasada do ponto de vista econômico, totalmente atrasada do ponto de vista tecnológico, e uma potência, né? Sem sombra de dúvida, uma potência, sempre destacada como uma potência e totalmente atrasada em relação ao Ocidente. Falando, então, relativo à Rússia. Bom, só que relativo até um outro dado que eu acho importante, só para vocês terem uma ideia, já que nós estamos falando de elite, havia uma elite na Rússia czarista do Nicolau II, da família Romanov. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a nossa elite concentra 1% da população, concentra, dado provavelmente vocês já viram, 50% da riqueza brasileira. Retornando então ao Brasil, 1% da população brasileira, ou seja, esses ricos, essa elite econômica brasileira, concentra 50% da riqueza. Tá? Concentra 50% da riqueza. Essa 1% da nossa população mais rica do Brasil. Ou seja, ela concentra metade da riqueza do Brasil. Não é verdade? Em relação à Revolução Francesa, que é o que nos interessa, mas depois eu quero que vocês façam algumas análises, algumas associações em relação a esse aspecto, é que 3% da população francesa, naquela época, pré-revolução, podiam viver à custa dos camponeses, viver à custa do proletariado urbano. Né? Não eram taxados impostos, viviam com extremos privilégios e viviam desse trabalho produtivo dessa população camponesa, que era uma grande maioria da população francesa, dispunham de leis e tribunais especiais e praticamente tinham um monopólio político das funções políticas mais destacadas dentro dentro da França, daquela época. Então, camponeses, artesãos, a própria burguesia trabalhava para sustentar tanto a aristocracia francesa quanto o clero francês. Pessoal, a pergunta então, voltamos à pergunta que eu fiz agora há pouco. Quais são os fatores para desencadear uma revolução? O que leva uma população a um processo de revolução, ao desencadeamento de um processo de revolução? Se facilitar na área de vocês, vamos ficar com 2 casos práticos, que são as 2 revoluções que aconteceram. A Revolução Russa, a Revolução Francesa, para que a gente possa aqui fazer um paralelo entre as duas e a gente entender quais foram as variáveis, quais foram os fatores que desencadearam e por que também, desculpe, a Revolução deu certo. Por que a Revolução Russa teve êxito e por que a Revolução Francesa, de certa medida, também teve o seu êxito. Alguém gostaria de se manifestar? Vamos começar pela Revolução. Esse elemento é o principal, né, Maria Clara? A desigualdade. E não só, né, Maria Clara? A abismal desigualdade, né? Então, o que a gente poderia fazer muito bem aí? O abismal desigualdade, o revanchismo de classe, o descontentamento. Muito bem, Ana. A insatisfação popular leva ao processo revolucionário. Só que, pessoal, a pergunta que eu faço também, que é importante, emendar nesses três elementos que foram citados, da desigualdade, revanchismo de classe e descontentamento. Não é necessário um elemento, um grupo político, mobilizada para liderar esse movimento de descontentamento, de revanchismo de classe, de desigualdade? Perfeito, Ana. Evidentemente, na Revolução Francesa, foi a burguesia que teve um papel de coordenar esse processo revolucionário. Vai ter participação popular dos sans-culottes, dos camponeses? Sem sombra de dúvida. Só que o que acontece, Ana? O movimento pode perder o quê? Entre aspas, o controle. Perder o quê? A organização. A forma sistemática de chegar ao poder, alcançar o poder e colocar, entre aspas, ordem na situação.
que a situação pode fugir do controle. Né? Como acabei de dizer, todo processo revolucionário, entendendo revolução como um processo sanguinário, de derrubada de uma antiga ordem para uma nova ordem, é um processo de luta, é um processo de luta entre classes, é um processo de luta que leva à morte de pessoas. E o Iraí colocou muito bem, uma classe intelectual urbana, não é verdade? Por que aconteceu a Revolução Russa? Por que ela teve êxito? A gente poderia elencar uma série de movimentos. Muito bem, Felipe. Quem que é o principal responsável por liderar o movimento do proletariado na Rússia? O Lenin, evidentemente. Um grande intelectual, um grande líder político, alguém que vai coordenar e liderar esse movimento sociopolítico. Né? Então percebam, pessoal, não quero aqui, embora vocês já tiveram, hoje é a 10ª aula, vocês já perceberam, eu trabalho muito nessa perspectiva de teoria das elites. Sempre trabalho nessa perspectiva de teoria das elites. Porque todo movimento sociopolítico exige uma liderança política, ou não. Por favor, Fagner. Isso também o que pode tirar toda essa situação é o extremo, né? É o extremo da desigualdade social, é o extremo da exploração da classe menos desfavorecida. Isso gera um desequilíbrio social. Isso pode levar a questões extremas, né? Aos extremismo, a separação de grupos por seus interesses, né? E isso pode gerar uma grande crise, porque nem sempre uma revolução ela traz coisas para o bem, né? Nós vivemos em um cenário brasileiro conturbado, tanto politicamente, economicamente, tem a questão da pandemia, tem a questão do retrocesso tanto político, social e econômico que estamos vivendo, e todas essas questões elas podem culminar em um grande retrocesso, tanto econômico, tanto de comportamento e de desenvolvimento humano. É como se nós não tivéssemos aprendido nada com os erros que foram cometidos lá atrás. Né? Porque ocorrem guerras, porque ocorrem revoluções, né? E ver o que isso gerou, né? E ver isso que trouxe a gente. É como se vivêssemos em um desespero, onde o desespero colocou um genocida no poder, e na minha humilde visão, é incapacitado de gerir um país, né? E nós estamos todos sofrendo com isso. O que fazer com essa situação, né? E como devemos nos portar, como devemos refletir, porque a, a, a sociedade ela é egoísta. Quando a crise não chega em mim, eu não me preocupo. Mas quando ela chega, ela pode vir a gerar esse desequilíbrio, porque essa questão econômica e política, ela saiu da classe baixa e está afetando todas as classes, né? Todos os interesses. Então, este cenário que nós estamos vivendo é um caos, né? E esse caos, o que ele vai gerar, né? E dependendo das decisões que nós tomamos agora, principalmente este ano, que é um ano de eleição, onde nós vamos eleger, né, presidente, governadores, deputados estaduais e federais, vai dizer um pouco do caminho que nós vamos seguir. Se nós vamos continuar regredindo ou vamos mudar essa via. É isso. Maravilha, Fagner. Obrigado pelo comentário. Achei bem interessante, bem pertinente todos os pontos que você levantou de uma forma muito sábia, né? Tão jovem, tão sábio, né? De levantar esses pontos, esses aspectos, né? E principalmente esse que eu acho que está presente na tua fala, né? O sentimento de indignação, né? De insatisfação, né? E que, de fato, né, Fagner, internacionalistas, é o que envolveu a população russa naquele contexto histórico, russo de 1917, e da população francesa, né, na pré-revolução e durante praticamente todo o processo revolucionário. Né. Eu queria aqui
rapidamente destacar alguns aspectos da Revolução Russa. Quais elementos da Revolução Russa que geraram o êxito, o sucesso da Revolução Russa? Para muitos autores, pessoal, para muitos expertises no processo da Revolução Russa, eles apontam que a participação russa na Primeira Guerra Mundial, por ser um país que estava completamente devastado, um país com contradições sociais, com impasses históricos, com baixas de guerras que se avolumavam cada vez mais durante a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, e as deserções começaram a aumentar também em número bastante alto, né? Então, pessoal, muitos autores apontam que um dos principais fatores, se não o principal fator do desencadeamento da Revolução Russa, tema que nós trataremos no semestre que vem, foi muito em virtude do fracasso da participação russa na Primeira Guerra Mundial, né? Então, foi isso que possibilitou a chegada dos bolcheviques ao poder. Alguns autores dizem o seguinte, claro, no campo do C, né, no campo hipotético, né? Se talvez a Rússia não participasse da Primeira Guerra Mundial, talvez não possibilitasse um cenário de tomada de poder pelos bolcheviques. Há muitos argumentos plausíveis em relação a essa variável. Tudo bem? A segunda variável é a força do Partido Revolucionário. Sem sombra de dúvida que a força do Partido Revolucionário é um aspecto, um fator importante, né, para a tomada do poder. Era um partido que estava inserido na classe trabalhadora, que era contrária à guerra, a favor da imediata entrega de terras aos camponeses. Se nós temos uma população rural, uma população camponesa na sua maioria, esse partido era a favor, né, de que as terras fossem dadas a essa população camponesa na sua grande maioria. Um elemento que já foi muito bem apontado pelo Felipe agora há pouco, a genialidade de Lenin. Não sei se vocês concordam comigo. Lenin foi, acho que, uma das principais personalidades do século XX. Olha, não sou marxista, né, mas eu admiro a sagacidade, a genialidade do Lenin. E ele praticamente fracassou em diversas medidas e tentativas de chegar ao poder. Mas era um sujeito extremamente competitivo, era um sujeito extremamente obstinado, estrategista, né? Claro, não vamos colocar de lado também os seus defeitos e tudo o que ele fez enquanto ator político, enquanto líder político. A gente não pode desprezar também esse aspecto. Mas há esse fator da liderança do Lenin, que é um fator muito importante, né, para a tomada de poder dos bolcheviques na Revolução Russa. Outro aspecto que a gente não pode ignorar quando nós estamos falando de fatores que desencadeiam e que tiveram êxito na Revolução Russa. A própria incompetência, falta de preparo, a falta de tato, a falta de sagacidade, né, do czar Nicolau II. Então, a incompetência, a perda de popularidade, principalmente a partir do Domingo Sangrante de 1905, a falta de governabilidade do próprio czar Nicolau II, era um sujeito incapaz para ser governante da Rússia, né? Tanto que ele vai ser o responsável pelo fim da dinastia Romanov na Rússia, né? Então, a própria incompetência do czar Nicolau II também gerou, né, teve como um fator preponderante, né, na tomada de poder pelos bolcheviques. Tudo bem, pessoal? Vamos só elencar esses elementos, já que nós trataremos de forma mais detalhada sobre a Revolução Russa em outro momento, no semestre que vem. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo captar a ideia de eu estar fazendo associação entre a sociedade brasileira, mas que não tem nada a ver com o processo revolucionário, mas demonstrar para vocês como que a estrutura socioeconômica no Brasil é uma estrutura também desigual, essa desigualdade é abismal, é uma discrepância muito grande, né? Como que estava a sociedade russa naquele contexto histórico, em 1917, e agora indo de fato para a Revolução Francesa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, Revolução Francesa. Pois não, Fagner. Professor, sobre essa provocação. Então, analisando a sua fala e vendo o cenário que nós estamos vivendo agora, o senhor vê essa revolução em nossa sociedade atual?
Não que eu queira dizer isso. É claro que vocês podem levar a mensagem de forma explícita ou implícita o que eu estou dizendo, né? De fazer esse paralelo. Como você disse muito bem, e como eu sempre digo, eu faço aqui provocações. Mas, já que você foi direto, e eu gosto de ser direto e objetivo também nessas minhas associações, na construção desses quadros analíticos, o que eu quero dizer? A situação do Brasil não pode se manter da forma que está, né? Não estou querendo dizer que tem que haver um processo revolucionário no Brasil, mas que deve haver uma mudança e que essa desigualdade de renda ela deve ser modificada no Brasil de uma forma urgente, de uma forma necessária, isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É essa mensagem que eu quero passar para vocês. Não que há uma necessidade, vamos dizer assim, de um grande processo revolucionário do Brasil, mas há uma necessidade de uma maior atenção à desigualdade de renda, desigualdade de oportunidade, porque da forma como está no Brasil, como você disse muito bem, Fagner, nós vamos chegar a um grau de caos socioeconômico muito grande. Nós vamos chegar a um momento que eu acho que vocês já devem estar sentindo e percebendo nas manchetes de jornais, a anomia, né, o processo de anomia, né, de ausência de regras, né, o aumento do crime organizado, o aumento de uma série de situações que não favorecem o equilíbrio dentro de uma sociedade, né? Então, acredito que há uma necessidade, sim, a gente dar uma maior atenção, né, de dar maior atenção a essa desigualdade de renda, a essa desigualdade de oportunidade. A gente não pode aceitar uma sociedade, né, Frederico, que já passa a palavra, pessoas vivendo com menos de R$ 250 mensais. Tá? Claro, eu estou aqui querendo dizer, é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Frederico. Professor, eu queria saber a tua opinião sobre, tipo, o que você acha que no Brasil fez tanta diferença no caso de, na Colômbia, assim, nesse país a gente ter crime organizado mais unido e que se propôs a participar de um processo revolucionário. Aqui a gente tem muitas facções diversas que não tem isso no interesse, né? Por que será? É uma pergunta muito interessante, Frederico. Eu não saberia te responder agora. Eu até deveria pensar um pouquinho melhor e refletir um pouquinho melhor sobre o seu questionamento, que ele é bastante assim sagaz, né? Acho até um bom tema para você explorar, hein, Frederico? Eu acho que também por causa da gente ser corredor de droga, tem muito mais chance de ganhar dinheiro, né? Mas acho que não é só isso, com certeza. Com certeza, deve ter outros elementos, sem sombra de dúvida. Mas a tua provocação, a tua comparação é bastante pertinente. É claro, eu acho que a mudança da nossa ordem socioeconômica, melhorando em termos de oportunidade e renda, eu acho que tem que ser uma modificação muito grande no Congresso Nacional, em termos de partidos políticos. É uma dificuldade muito grande, né, Frederico? É uma dificuldade muito grande, né, internacionalistas, de haver essa grande modificação, essa grande transformação. É um processo muito gradativo, é um processo muito lento. Eu acho que vai ser muito demorado. Talvez ele nem esteja vivo para ver, né, essa mudança na estrutura socioeconômica do país, né? Mas que me deixa um pouco angustiado e aflito, eu admito para vocês. Deixa eu ver aqui o comentário do Edgar. Sim, Edgar, eu acho que vem sim nesse sentido, numa visão trotskista e principalmente naquela perspectiva, né, Edgar, conquistar corações e mentes, né? Eu acho que isso também é uma perspectiva também muito importante de ser levantada e de ser pontuada em relação a esse aspecto. Deixa eu ver o Felipe comentando sobre a questão do Frederico, né? Eu acho que também é um apontamento interessante esse, Felipe. Talvez esse seja um ponto, acho que um ponto que aqui não acontece, mas que lá sim. Mas como eu não sou especialista desse assunto, não vou me atrever, não vou ter a ousadia intelectual de comentar com maiores detalhes. Mas é um ponto bastante interessante, Frederico, Felipe, né? Não sei se o crime organizado também é uma via bem sucedida para a mudança da ordem
socioeconômica de um país, né? Eu acho que não se sustenta, né? É, Mas é interessante como, tipo, na série do Narcos lá, do Pablo Escobar, mostra ele indo atrás da espada do Simão Bolívar, né? Aqui, a nossa revolução foi muito burguesa comparada à forma de como os nossos irmãos latino-americanos se liberaram. Eu acho que isso tem a ver com as raízes de como o crime, a cultura, né? entendi, Frederico. Mas eu achei interessante isso de você falar da Revolução Burguesa no Brasil, que até era uma provocação que eu tinha pensado talvez fazê-la, já de forma oportuna, já que teve a sua fala, que foi muito feliz. É interessante, né? Todos os golpes institucionais que aconteceram no Brasil, ou todo o processo de mudança política no Brasil, foi entre as próprias elites. Eu já tinha ressaltado a respeito disso em um outro encontro com vocês, mas novamente reiterando esse elemento, vamos relembrar, né? Quando tem a derrubada da monarquia, né, e a chegada do Marechal Deodoro da Fonseca iniciando a República, o Marechal Deodoro da Fonseca não era um sujeito externo à monarquia, né? Até o grupo que apoia o Marechal Deodoro da Fonseca na derrubada da monarquia para o surgimento da República era um grupo aderente também à monarquia num período anterior. Se nós formos pensar também no período anterior, quando nós éramos uma colônia e nos tornamos, entre aspas, um império, ou nos tornamos independentes, se assim vocês preferirem, né? Até nesse ano, né, vai ser aniversário da nossa independência. Nós vamos ter um príncipe que vai tomar o poder por pressão da própria elite política e econômica, né, que tinha receio de que nos fragmentássemos como a maior parte dos países da América Espanhola, né, nos tornássemos diversos Brasis, né, embora ainda sejamos diversos Brasis no atual Brasil, né, se vocês entenderam aqui a minha provocação. Né? Então, é uma figura, o próprio então, o príncipe Dom Pedro I é uma figura que já era aderente também ao governo anterior, à estrutura socioeconômica anterior, já compunha a elite da situação política anterior. Vamos voltar à República. Nós temos ali, então, a República, e nós vamos ter o período da República da Espada, vamos ter o período da República Velha, temos a derrubada da República Velha, né, com a ascensão do próprio Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um sujeito externo ao período da República Velha, era um membro que causaria grande revolução no processo socioeconômico do Brasil naquele momento. Bom, depois nós temos um outro momento que vai ter uma ruptura, e nós chamamos isso de golpe, que foi em 1974, com a ascensão também dos militares. E, novamente, como em 1937, Vargas utilizou do mesmo raciocínio, da mesma argumentação, da mesma retórica, para convencimento da população de que havia uma ameaça comunista, né? Havia uma ameaça comunista e que algumas figuras do governo eram favoráveis a uma mudança, talvez, para um regime socialista. Claro, nós estamos num contexto de Guerra Fria, estamos num contexto que aconteceu a crise de 62, a crise de 2062, em 59 tivemos uma ascensão do Fidel Castro em Cuba, o temor americano de que o Brasil também se tornasse ou simpatizasse com o governo soviético. Então começa a pulular aqui na América Latina uma série de movimentos de tomada de poder pelos militares, no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Né? Mas pensando novamente no Brasil, Castelo Branco era uma figura externa ao governo do João Goulart, novamente uma disputa entre as elites. Né? E aí chegamos a esse momento que nós vivemos. Né? Na verdade, então, a história do Brasil, né, Frederico, internacionalista, sempre teve essa caracterização de ser marcada por luta entre as próprias elites político-econômicas. Né? Um grupo que talvez não fizesse parte dessa elite político-econômica começa a fazer parte e ela disputa, de fato, a direção do governo, né? no Brasil. Não sei se vocês concordam com essa minha análise, bastante aqui simplista, mas vem nessa direção de mostrar para vocês de que nunca houve modificação da nossa estrutura socioeconômica e que sempre as disputas ou sucessões que aconteceram aqui no Brasil sempre foram feitas no topo. Né? E aí pensando naquela perspectiva da revolução passiva e ativa,
as revoluções, entre aspas, que aconteceram no Brasil sempre tiveram o caráter de serem passivas, né? Sempre foram comandadas pelo alto, né? Nunca por baixo, com o envolvimento da classe popular. Teve participação popular na nossa independência? Teve participação popular na mudança da monarquia para a república? Então, são questões aqui que eu faço para vocês, levanto para vocês refletirem em termos de Brasil. Vamos voltar, então, pessoal, para a Revolução Francesa. Vou pontuar alguns aspectos importantes. A sociedade francesa, a estrutura socioeconômica francesa daquela época era rural e feudal, né? Nós estamos no século XVIII, ainda a França tem uma característica de ser uma sociedade rural e feudal. Um ponto, como já tinha levantado para vocês, 3% da população, nobreza e clero, né, vivia às custas dos camponeses, né? E, claro, essa população camponesa marginalizada, essa população camponesa empobrecida, né? Até interessante, pessoal, na semana passada, não sei se os incomodou, eu não recebi nenhum e-mail, mas eu fiquei um pouco preocupado, talvez de ser mal interpretado, quando eu chamei a atenção, né, da população camponesa na Inglaterra, fazendo um comparativo, que não teve uma população camponesa lutadora como foi, né, que brigou pelos seus direitos, que brigou, né, por maiores usufruto da terra, entre outros pontos, como aconteceu na França em relação à Inglaterra, e que eu chamei muitos daqueles que acabaram se marginalizando, né, assim, sendo excluídos na sociedade inglesa, né, fazendo parte dos chamados rogues, né? Acredito que vocês não se incomodaram, né? Mas uma expressão que descreve na Idade Média até o século XVIII na França, dos excluídos e marginalizados, como que eles eram chamados? De vagabundos, de pícaros, as prostitutas, os monges errantes e os desertores. Tá, pessoal? Então, é interessante quando você vê o fenômeno da miséria, da marginalidade, da exclusão, né, sempre gerou, principalmente na população europeia, né, falando aqui em termos de população europeia, compaixão e repulsa, né? Então, a reação das autoridades, como também acontece no Brasil, né, é entre a esmola e a repressão, né? Sempre teve essa característica também na história europeia, que também se repete e se reproduz também em outras sociedades ao redor do mundo, né? Bom, pessoal, trabalho, terra, indústria e prática do comércio, na França, cabiam aos plebeus. Camponeses, artesãos e a burguesia trabalhavam, pagavam impostos e não gozavam de privilégios. Como tinha dito para vocês, clero e nobreza, muitos privilégios, dispunham de leis e tribunais especiais, detinham o monopólio de todas as funções políticas mais importantes. Não trabalhavam, né, imunes de toda tributação, e era assim a característica da estrutura socioeconômica francesa, né, pré-revolução. Havia uma burguesia mercantil na França, né, uma classe que realizava e beneficiava desta acumulação, não tinha outro horizonte econômico e pessoal que não fosse integração ao Estado absolutista. Então, a burguesia mercantil na França tinha o objetivo de fazer parte também desse Estado absolutista. Não tinha o objetivo, então, dessa burguesia de tomada do poder, de derrubar o Estado absolutista e de modificar a estrutura socioeconômica, referindo-se, então, na França, à burguesia mercantil. Né? Então, pessoal, a burguesia mercantil na França não possuía um caráter de classe revolucionária. Não tinha esse porte de classe revolucionária. Né? Bom, pessoal, o que a gente pode chamar a atenção em relação à Revolução Francesa? Um ponto que é importante, e provavelmente vocês já leram, já ouviram falar também no ensino médio, foram avaliados até no próprio vestibular, o formato de prova para vocês entrarem no ensino superior, que era um feudalismo que já estava em crise. No feudalismo convivendo com o capitalismo, com o modo de produção capitalista, né, dentro da França, e como vocês sabem, né, naquele conceito aquela frase que eu já repeti várias vezes para vocês, do Gramsci, né, Edgar, né, que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não consegue nascer, nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. É interessante essa frase do Gramsci, né, porque ela revela o quê? O novo que não... O velho que não consegue morrer e o novo que não consegue nascer. Né? Então, nesses sintomas mórbidos que vivia a França.
na crise desse feudalismo, já em declínio, em decadência, convivendo com um capitalismo comercial, já passando quase para um capitalismo industrial, né? E assim essa sociedade francesa não iria permitir. O próprio modo de produção, como vocês já leram Marx, já estudaram Marx, já pesquisaram sobre Marx, ele fala a respeito da evolução dos modos de produção, né? Quando o modo de produção entra em declínio, né, outro modo de produção que está nascendo, está se fortalecendo, ele vai derrubar aquele mais antigo. Perfeito, pessoal? Posso prosseguir? O ritmo da aula está tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não estou viajando demais nas minhas análises de hoje? Não, tá ótimo. Maravilha. Obrigado, João, Ana e Fagner. Maravilha, Mirella. Vamos lá, então, pessoal. Prosseguindo. Só que, pessoal, os autores, eles definem diversos grupos dentro da própria burguesia. Tem essa burguesia mercantil, que quer manter ainda essa estrutura socioeconômica, né, desse Estado absolutista francês. Na verdade, ele quer fazer parte também dessa elite política econômica, até quer ter também privilégios. Só que nós temos, paralelamente a essa burguesia, uma burguesia industrial. Para essa burguesia industrial francesa, não interessa a manutenção do modo de produção feudal, não interessa uma sociedade dividida com grupos com privilégios, sem tributação, e outro grupo marginalizado e excluído. Então, essa burguesia industrial francesa interessa o processo revolucionário, interessa a modificação da estrutura socioeconômica, interessa a mudança e o fim do feudalismo, que já está em declínio, já está em decadência, já está doente, com o nascimento, de fato, com um capitalismo comercial, ou melhor, um capitalismo industrial. Então, meus caros, é essa burguesia industrial que interessa a tomada do poder, que interessa derrubar essa estrutura socioeconômica que se mantinha inalterada dentro da própria sociedade francesa. Ela quer a modificação dessa estrutura socioeconômica, desse modo de produção. Claro, a alta nobreza, o alto clero, que são os nobres, que são os ricos, que tinham acesso à corte, né? E ser nobre na França era ter fortuna, ter acesso à corte, que era sediada em Versalhes, né? E cuja magnificência, vocês sabem muito bem disso, era sem igual na Europa, né? Então, para participar desse grupo, você tinha que ter fortuna e ter acesso à corte, né? Isso que lhe dava credibilidade, o atributo de você fazer parte da chamada aristocracia. Eram essas condições sine qua non para fazer parte da aristocracia, né? E o que é interessante, pessoal, esse processo de aristocratização da sociedade não foi um fenômeno particular somente à França, embora a França tenha as suas peculiaridades nesse processo de aristocratização da sociedade. O que é esse processo de aristocratização da sociedade? Eu sou um burguês, eu faço parte da burguesia mercantil, eu quero me tornar um aristocrata. Portanto, eu vou promover o casamento da minha filha ou do meu filho, com a filha e o filho, de um nobre. E a partir desse casamento, ou eu comprando o meu direito de me tornar um nobre, eu começo a fazer parte dessa aristocracia. Então, esse processo de aristocratização que acontece na França, que tem as suas peculiaridades, acontece também no resto da Europa. Mas é interessante que a burguesia, em certa medida, ela queria, principalmente a burguesia mercantil, então ela não procurava romper a estrutura socioeconômica, como já chamei a atenção de vocês. Eu quero fazer parte dessa aristocracia. Eu quero ter privilégios, eu quero ter fortuna, eu quero ter acesso ao rei, né? Quero ter acesso aos nobres, eu quero fazer parte, né, dessa nobreza, né? Então, meus caros, o maior descontentamento que acontece dentro da sociedade francesa é da burguesia industrial, por parte, então, dos membros da burguesia, mas, é claro, a maior parte desse descontentamento, dessa insatisfação generalizada e popular é do terceiro Estado, dos membros do terceiro Estado. São os camponeses que sofrem, né, com o peso brutal da exploração, tanto da nobreza quanto do clero, e do próprio Estado francês, que é um Estado oneroso, é um Estado parasita, né, porque tem duas classes, duas ordens que praticamente não trabalham e vivem a custas desse Estado. Né?
Os camponeses pagam impostos ao Estado, pagam dízimos à igreja, os seus direitos são extremamente suprimidos porque eles estão ligados, direitos feudais à nobreza, né? Então, pessoal, é um sentimento de insatisfação generalizada. E aí a gente poderia fazer um paralelo entre o czar Nicolau II na Rússia e a czarina, e a família do czar, e todos os nobres que viviam ali ao redor do czar Nicolau II, da família Romanov na Rússia, com a família francesa, a corte francesa, que praticamente estava alienado do que estava acontecendo, tanto o czar Nicolau II e sua família e a corte russa, né, dos Romanov, quanto também a corte francesa naquele contexto da Revolução Francesa em relação à população camponesa, à população marginalizada, à população excluída dentro da sociedade francesa. Né? Então essa questão da alienação, da preguiça, da falta de compromisso, da falta de dever é um aspecto que foi gerando insatisfação, né? Foi gerando indignação. Né? E é claro, nós temos a segunda, em termos numéricos, a outra classe, nós temos então a primeira ordem, que são os nobres, né, clero e a nobreza. Nós temos a terceira ordem, que é o grande número, né, que nós podemos chamar a atenção tanto dos camponeses como o próprio proletariado urbano. E nós temos, é claro, né, dentro desse grupo do proletariado urbano, né, artesão, jornaleiros, assalariados, desempregados, marginais. Então, só retomando, a primeira ordem, a primeira e segunda ordem, o clero e a nobreza, e a terceira ordem, né, formando, então, esses camponeses, esse proletariado, com todos esses grupos de artesãos, jornaleiros, assalariados, marginalizados, excluídos, né, que faziam parte, então, dessa terceira ordem, praticamente vivendo uma situação bastante complicada. Né? Bom, como eu já tinha dito para vocês, agora entrando em alguns aspectos mais conceituais, a Revolução Francesa ela pode ser dividida em 4 momentos, como eu já tinha destacado para vocês. A Revolução Aristocrática, de 1787 a 1789, então ela é uma revolução aristocrática, porque a aristocracia quer reforçar o seu poder, é o último respiro da aristocracia na França para tomar o poder. Ela quer manter a estrutura socioeconômica como está, né? Ela quer manter o status quo, né? Mas é ela que desencadeia o processo revolucionário dentro da sociedade francesa. Nós temos uma revolução burguesa, que ela tem um período maior, ela é de 1789 a 1799, né? Nós temos uma revolução camponesa de 1789 a 1793, e uma revolução do proletariado urbano de 1792 a 1794. Então veja o que está acontecendo na Revolução Burguesa durante 89 a 99, mas dentro dessa Revolução Burguesa que está acontecendo, né, que lidera praticamente o movimento, está pululando também a Revolução Camponesa e a Revolução do proletariado urbano dos sans-culottes. Né? Isso é muito importante chamar a atenção de vocês, que então a Revolução Francesa pode ser dividida em quatro momentos, né, 4 decisivos momentos, e que o Modesto Florenzano ele chama a atenção dessas particularidades. Como tinha dito para vocês na aula número 8, quem, na verdade, quer modificar a estrutura socioeconômica é a burguesia e essa terceira ordem, mas chega um momento que a burguesia ela reconhece que a Revolução Francesa, a Revolução Francesa, perdeu o controle. Né? Nobres que vão ser decapitados, com a famosa guilhotina, membros do clero, membros da própria burguesia, líderes como Robespierre, Danton, entre outras figuras, que são figuras destacadas da própria Revolução Francesa, que lideram principalmente o período de terror, né? Um período, a gente pode chamar, né, de ressentimento mesmo, em relação a essa elite política e econômica dentro da França, né? E que essa burguesia, então, percebe que o movimento fugiu do controle, está desmedido, e aí, evidentemente, eles vão escolher uma figura destacada no meio militar para tomar o poder e tomar a direção do Estado francês. E essa figura é nada mais, nada menos do que o Napoleão Bonaparte, que era uma figura muito respeitada pela sociedade francesa. Interessante que não se trata de um francês, né? Eles colocam no poder uma figura que não era, de fato, um francês. Não é verdade? É interessante que o texto do Modesto Florenzano, encaminhei um material para vocês ontem, a monarquia, em certa maneira,
fazendo algumas análises agora na parte 3, para quem está acompanhando com o material. Né? Eu estou falando no item 4 da parte 3. A monarquia era incapaz de atender e promover grandes mudanças, por isso ela tinha que ser derrubada, né? E na verdade, essa burguesia industrial via que era necessário modificar, então, né, essa ordem socioeconômica, né? Essa nobreza francesa, como eu acabei de dizer para vocês, era alienada, ela não percebia que ela, entre aspas, usando aqui palavras em termos dos próprios marxistas, estava cavando a sua própria cova, né? Era uma sociedade já com grande desigualdade, com grandes disparidades, com inúmeras contradições, né? E essa monarquia absolutista, ela somente atendia os interesses do seu próprio grupo, o clero, e a sua própria nobreza, não é verdade? Então, ela mesma estimulou essa revolta contra o próprio absolutismo, né? O próprio movimento do absolutismo, né? E, na verdade, não houve uma incompatibilidade de nobreza e monarquia. Na verdade, a nobreza queria reforçar cada vez mais o poder monárquico e queria influenciar, de certa forma, esse poder monárquico. Na verdade, a aristocracia queria influenciar as decisões do próprio rei, né? Na verdade, então, ela não tinha o desejo de modificar também a monarquia dentro da própria França. E aí a gente poderia fazer aqui, pessoal, um paralelo em relação à Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa que acontece do alto, na verdade, eles queriam limitar o poder do rei. Era esse o grande objetivo da Revolução Inglesa, né? Como chamei a atenção de vocês na semana passada. Na Revolução Francesa, não precisamos mais do rei, não precisamos mais dessa monarquia absolutista. Essa monarquia absolutista, o rei já são insatisfatórios para a França, para a Nova França, né? Era essa a perspectiva que vinham ali os revolucionários, né? Bom, pessoal, como acabei de dizer para vocês, o desencadeamento do processo revolucionário, embora não seja, né, uma revolução por parte da aristocracia, mas ela quer tomar o poder, a direção do governo, né? E, é claro, ela é contrária, completamente contra uma reforma do sistema filósofos era o que estava afetando a história francesa, né? Então isso precisava ser contido, isso precisava ser refreado, isso precisava ser limitado, né? E é claro que também o rei Luís XVI era uma figura muito teimosa, travou? Estão me ouvindo melhor agora, turma? Pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Agora voltou. Maravilha. Onde que eu falei, pessoal? O que eu estava falando? Vocês pararam? Desencadeamento da Revolução Francesa. Aí, tá bom. Oi? Como? Fale, não entendi. Desencadeamento da Revolução Francesa. Ah, tá. Fiquei paralisado aqui, então, pessoal. Desculpa aí, Júlia Caliel. Tá? Então, pessoal, em 1787, a aristocracia, então, me vendo? A aristocracia, então, tenta tomar a direção do governo, influenciar as decisões do rei, limitar as decisões do rei para a promoção de uma reforma fiscal do reino. Só que, claro, Luís XVI é um cara alienado, um cara incompetente, um cara que não percebe o que está acontecendo à volta na sociedade francesa. E, em certa medida, aquelas sucessões de ministros, de tentar resolver as contas do reino, que não dão certo, não tem êxito, a aristocracia é totalmente contrária a essas reformas. Ela quer manter seus privilégios, ela quer manter o status quo. Então, em 1787, quando ela tenta tomar o poder na França, é uma medida desesperada, é o último suspiro da aristocracia de ainda governar o Estado absolutista francês, de influenciar as decisões do rei nesse governo absolutista, nesse governo monárquico dentro da França, né? Claro, então, sendo contrário e sendo oposição ao parlamento, a burguesia, principalmente a burguesia industrial e os membros das classes populares vão começar
a tentar fazer diversas modificações dentro do próprio parlamento. Então, há uma tentativa, no primeiro momento, meus caros, de haver essas mudanças dentro do próprio parlamento francês, né? Só que aí, é claro, chega um determinado momento, é uma insatisfação generalizada, que não há essas mudanças, a aristocracia, o rei tenta barrar uma série dessas medidas, né, que poderiam dar alguma melhora, embora não seria satisfatória, não seria suficiente, né? E nesse sentido, acompanhado a isso, crise na colheita, pessoas passando fome, né? Ciclos econômicos recessivos, né? Então nada ajuda o rei Luís XVI, nada ajuda essa aristocracia francesa também nesse contexto da própria Revolução Francesa. Eles são contra profundas reformas, principalmente reformas financeiras, reformas socioeconômicas. Começa a acontecer crise nas colheitas, muita chuva, perda de alimentos, pessoas passando fome, aquela insatisfação generalizada já dos anos anteriores, ela se torna cada vez maior. Esse é um outro aspecto também, né, Iraí? Claro, a população nobre não quer perder seus privilégios, quer manter seus privilégios, quer manter o seu padrão de vida. E aí, evidentemente, eles vão sobrevalorizar, taxar, né, aquela população que já está sofrendo demais. Né, já está sofrendo demais. Então, tudo isso vai pesar para o desencadeamento tanto do processo revolucionário por parte da burguesia, e, nesse sentido, o Modesto Florenzano ele tem uma perspectiva que a burguesia mercantil ela tinha um caráter de se juntar à aristocracia, mas a burguesia industrial, sim, queria uma modificação, uma mudança. Né? Só que alguns autores dizem, essa mudança, na verdade, era uma reforma. Era uma reforma, não era uma grande mudança socioeconômica. Isso é praticamente entre os autores marxistas, eles têm essa leitura, essa visão de que era, na verdade, um desejo mais reformista. Né? Um desejo mais reformista. Na verdade, quem queria, de fato, uma grande mudança na estrutura socioeconômica, na estrutura jurídica, na perda de privilégios por parte da aristocracia, por parte do clero, eram as classes populares. E aí, quando a gente fala de classes populares, nós estamos falando de campesinato extremamente mobilizado, diferentemente da história inglesa, da sociedade inglesa, dos camponeses ingleses, e também por parte do proletariado urbano, completamente também um grupo muito bem coordenado, muito bem mobilizado e bastante interessado nessa mudança, nessa modificação da estrutura socioeconômica e jurídica da França. Né? Interessante, Iraí, essa fala aí do imposto pela quantidade de janelas que a família tinha em casa. Realmente, isso é uma coisa muito chocante, né, cara? Muito chocante. Às vezes também quando a gente faz algumas associações em relação ao Brasil, né, nós temos um país, um estado extremamente que cobra muitos impostos, agora eu não lembro o número agora, se está próximo dos 37%, né? Mas um estado que cobra muito imposto, mas que não devolve para a sociedade, né? Na verdade, então, cobramos impostos como os estados escandinavos, né, internacionalistas, de que gosta desses assuntos, que tem um caráter de um estado de bem-estar social, welfare state, né, e que praticamente reverte todos os impostos que eles têm para a sociedade, né. Claro, guardamos as devidas proporções em relação à quantidade da população nos estados escandinavos com o Estado brasileiro, né, que é muito mais complexo, né, mas o que é de similar entre os dois estados? Nós temos a cobrança de impostos como dos estados escandinavos, que cobram muitos impostos, mas que revertem muito para a sua população, né, que é totalmente o contrário que acontece aqui no Brasil, não é verdade? E é engraçado, desculpa aí, estou aqui viajando demais nas minhas ideias, né? Nós temos um Estado que cobra muitos impostos, e aí, por outro lado, nós temos um grupo de pessoas que dizem assim, não deveria isso ser revertido para as populações mais carentes, mais marginalizadas, mais excluídas, né? E aí esse grupo, que eu não vou identificar qual, vocês já imaginam qual, que o Estado brasileiro deveria cobrar menos impostos, e que, na verdade, também ao cobrar menos impostos, essa população marginalizada, essa população excluída, bom, enfim, se virem, né? Então é muito engraçado, né? Nós temos no Brasil um estado que cobra impostos como
como os estados escandinavos, que têm um modelo de estado de welfare state, né? E alguns grupos sociais no Brasil, alguns grupos políticos no Brasil, que têm um caráter de querer um estado parecido com o estado dos Estados Unidos norte-americano, né? Então, são umas incongruências, umas contradições. Não sei se fui claro no meu raciocínio aqui, na minha provocação, né, de desejos, anseios, expectativas que nós temos de alguns grupos sociais, grupos políticos dentro do Brasil, né? Não sai. É muito difícil. E incrível que pareça, né, Edgar? Uma das pessoas que era a favor dessa taxação de grandes fortunas era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi senador, né? O Fernando Henrique Cardoso era a favor da taxação de grandes fortunas no Brasil. Fagner, desculpe ter... Olha quem chegou aqui, ó, do banho. Vai lá, Fagner. Não, professor, eu ia falar que a questão eu ia falar sobre a taxação das grandes fortunas, né? Que é algo que deve entrar em voga em discussão, sair do papel, né? Porque não temos essa taxação em nosso país. Não sai do papel, eu acho bem improvável. Deixa eu ver, Felipe. Tem também esse aspecto, Felipe. É claro que teria que, em relação às mineradoras norueguesas, sem sombra de dúvida também, um outro ponto importante, né? Claro, são sociedades menores, populações menores, tem uma série de dificuldades. Quer dizer, até engraçado, né, Felipe, internacionalista, já que você me permitiu falar a respeito disso, na Noruega tem discussão lá, pessoal, meninos e meninas internacionalistas, é completamente outra preocupação, outra discussão, né? Enquanto aqui nós temos uma série de problemáticas, de discussões do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista educacional, de saúde. Lá, a discussão que foi travada no final do ano, do segundo semestre de 2021, era a proibição de modelos, homens e mulheres, de usarem filtro nas redes sociais, como, por exemplo, no Instagram. Não sei se vocês acompanharam esse grande debate, já que é uma outra preocupação, uma outra discussão na Noruega. Então, havia uma discussão no seguinte sentido, de proibir que modelos masculinos e femininos na Noruega utilizassem filtro no Instagram, porque seriam modelos de perfeição inalcançáveis pela maior parte da população norueguesa. Então veja como que você vive num estado de welfare state como na Noruega, a preocupação é outra, a discussão dentro da sociedade é outra, né? Até os crimes que acontecem lá, muitas vezes, como você já deve ter lido, já deve ter ouvido falar, é de outra natureza, né? Pessoas que estão insatisfeitas, pessoas bastante deprimidas, pessoas bastante ressentidas, né? Que acham que vivem num mundo muito infeliz, né? São coisas assim muito interessantes nesse nosso mundo que nós vivemos, né? De como que as preocupações para cada país são bastante distintas, são bastante diferentes. Bom, pessoal, desculpa ter me viajado aqui em fazer esses paralelos de grupos que querem, por exemplo, no Brasil, que é um estado de bem-estar social, já que nós temos uma carga de impostos tão elevada, mas ao mesmo tempo tem grupos aqui no Brasil que querem que nós tenhamos um estado parecido com os dos Estados Unidos, né, com baixa cobrança de impostos, mas com uma população completamente pobre, marginalizada, excluída, como acabei de apresentar para vocês no início da aula. São coisas assim que chamam a atenção, né, pessoal? Vamos lá, então, pessoal. O terceiro estado, então, toma força, toma vigor na promoção da revolução. Então, essa participação popular, tanto da classe camponesa quanto do proletariado urbano, que de fato vai fazer uma revolução dentro da França, né? Há então, como chamei a atenção de vocês, uma tentativa na Assembleia Nacional Constituinte de promover essas reformas, uma aristocracia utilizando de vários estratagemas, de vários expedientes, tentar impedir essas mudanças, essas grandes mudanças por parte, né, principalmente por parte dos jacobinos, né, por parte dos jacobinos. Então, tentam fechar o local, modificar a questão dos deputados, né, e aí iniciam, pessoal, as jornadas populares de julho de 1789,
Temos a queda da Bastilha em 14 de julho, que salva a Assembleia. E aquilo que deveria ser somente uma reforma, que talvez fosse o melhor, tanto para o rei Luís XVI, quanto para a própria aristocracia, uma reforma ao invés de uma revolução, perde completamente o controle. Por quê? As massas de Paris estavam completamente mobilizadas, né? E acompanhava atentamente o que se passava em Versalhes, né? O Modesto Florenzano, ele destaca, por fim, que não era desejo da burguesia, né, que essas classes populares se envolvessem e promovessem essas reformas. E aí, novamente, eu faço aqui uma distinção que é entre a burguesia mercantil e essa burguesia industrial, né? Pessoal, a Revolta Popular de Paris, ela se dissemina por toda a França. Então, classes camponesas de diversas localidades do território francês começam a pegar em armas e a tentar derrubar tudo aquilo que representava o rei, instituições que representavam o rei, seja juridicamente ou simbolicamente o rei. Então, em poucas semanas, pessoal, aquilo que iniciou em Paris toma corpo em toda a França, né? Então, antigas autoridades que eram vistas como representantes do rei, representantes do governo absolutista, precisavam ser derrubadas. Então, a classe camponesa pega em armas e começam, de fato, a fazer, claro, o instrumento da violência, né? Principalmente através do instrumento da violência. Em 26 de agosto, né, a Assembleia já com bastante força, com bastante credibilidade, né, fez aprovar a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, diferentemente da Bill of Rights na Inglaterra, vai ter um alcance universal, ao invés, por exemplo, daquilo que ficou muito limitado à Inglaterra, a Bill of Rights, né? Embora alguns autores chamam, né, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de um documento muito simples, ele de fato vai ecoar por todo o mundo, né? Então começa a pulular movimentos liberais e pessoas ligadas a esse pensamento iluminista, esse pensamento liberal, começam a falar, olha, aconteceu na França, nós deveríamos fazer a mesma coisa aqui. Isso não só na Europa, bem como na América Latina, né? Bem como em outras localidades. Então, tudo aquilo que era visto como feudalismo, monarquia absolutista, figura de rei, figura do nobre, figura do clero privilegiado, tudo isso deveria ser modificado. Né? Tudo isso deveria ser modificado. Bom, a burguesia, então, depois de ver todo aquele sangue de nobres, do próprio clero, de próprios membros da burguesia, com todo esse processo revolucionário dentro da França, eles falam, agora nós devemos cessar esse movimento. Né? Esse movimento já perdeu o controle e precisamos tomar a direção disso. Né? E aí volto a reiterar, eles escolhem então uma figura com muita credibilidade, que era então o general Napoleão Bonaparte, o general jovem, visto como uma grande liderança política e que poderia cessar, né, esse momento de revolução, esse momento de grande conturbação política, de grande violência, né, dentro da França. E aí, então, há uma tomada de poder, há um golpe, e o Napoleão, então, ascende ao poder. Claro que o Napoleão Bonaparte vai ser admirado por toda a população europeia, de outros estados europeus, principalmente aqueles que se identificavam com o nacionalismo e com o liberalismo, né? E o Napoleão Bonaparte, ele vai praticamente abraçar essa ideia, né, de que ele deveria levar os ideais da Revolução Francesa de igualdade, fraternidade, né, igualité, fraternité. Nossa, que fugiu, meu pessoal. Deu branco. Igualdade, fraternidade. Deu branco. Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. E que esses ideários da Revolução Francesa deveriam ser levados para os outros estados europeus. Então, eu, Napoleão Bonaparte, devo levar esse ideário para os outros estados que são absolutistas, os estados que são monárquicos. Na realidade, então, todos devem seguir o modelo francês, todos devem seguir a Revolução Francesa.
E aí, grandes intelectuais, grandes artistas desse período, desse contexto histórico, vão admirar Napoleão Bonaparte, num primeiro momento. O próprio Beethoven vai construir uma ópera, né, para o Napoleão. Depois ele vai, de fato, reconhecer que era um tirano, um déspota, como outro homem qualquer, como ele vai dizer, né? Mas ele tinha... o próprio Hegel dizia, né, quando ele viu Napoleão, aquela imagem do Napoleão montado no cavalo, não, Napoleão não era francês, não. Ele era um território que não pertencia à França. Deixo só aqui. Por isso tem que ter sempre as informações em mãos, né? Napoleão era da Sardenha ou era da Córcega? Só um minuto. Para não cometer esse engano com vocês, né? Desculpa, pessoal, depois eu confirmo, né? Córcega, né? Córcega. Mas não era território, não era território francês. Não era território francês. Voltando à questão relativa ao Hegel, pessoal. O Hegel dizia, quando viu aquela imagem, caramba, é a própria razão montada a cavalo. É o próprio movimento da história montado a cavalo. Veja que coisa engraçada, né? Ele reconhecer numa figura política, numa figura militar, sim, um general, de fato, né? A razão com letra maiúscula, né? A razão com letra maiúscula. Então, o movimento da história é a partir desse homem. A história está se modificando a partir desse homem. A história do mundo está se transformando a partir desse homem. Veja que, então, até a admiração pelo Napoleão Bonaparte, ela não vai ser somente vista do ponto de vista militar, como ele é reconhecidamente pelas próprias academias militares, né? Reconhecido como grande líder militar, como grande estrategista militar, do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, mas também vai ser admirado também como uma figura política, né? Que vai promover reformas na França e que isso será tema, né? Ou serão temas, né, do início da nossa próxima disciplina de História das Relações Internacionais B, né? História das Relações Internacionais B. E aí eu trato com maiores detalhes a respeito do Napoleão Bonaparte, a respeito da origem dele, né, e de todos esses aspectos biográficos, Ana, a respeito do próprio Napoleão Bonaparte. Deixa eu ver sua pergunta. É uma coisa engraçada, né, Ana? Tanto fizeram que voltou para um déspota, para um tirano, né? E até tem uma frase, eu não anotei aqui, mas houve melhoria sim, e um aspecto que é importante, né, Ana? Modificação da questão dos privilégios, né, da questão dos impostos somente para a população pobre, marginalizada e excluída, né? Aí, a partir daí, com o surgimento da República, num determinado momento, depois da volta do Napoleão, algumas questões, é claro, foram modificadas dentro da própria França, né? Aí não haveríamos mais, né, Ana, cidadãos de primeira e segunda, terceira ordem, né? Todos eram, a partir de agora, cidadãos franceses. Mas é claro que o Napoleão Bonaparte vai ter uma sapiência, nós vamos tratar a respeito disso na primeira aula do semestre que vem, de tentar colocar essa população que pegou em armas durante o processo revolucionário, de lutar pela própria França. É por isso que nós vamos ter o grande exército francês formado por membros da própria classe popular, que vão lutar pelo próprio Napoleão Bonaparte e vão lutar pela própria França. É por isso que nós vamos ter o período posterior concomitante à Revolução Francesa, né, as guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas que nada mais é, pessoal, Ana, e internacionalistas, a tentativa de expandir todo esse ideário da Revolução Francesa para o resto do mundo, ou melhor, para a Europa, né? Para a Europa. Também, Iraí. Vamos tratar a respeito disso também, vai ser bem interessante a disciplina do semestre que vem. Nós vamos falar sobre Napoleão III, que vai ter uma característica de tentar reunir o que foi a política externa francesa do período Richelieu, vocês tiveram comigo nessa disciplina a partir da Guerra dos 30 Anos, e da política externa do Napoleão Bonaparte, Napoleão I. Né? Ele vai tentar reunir duas formas de política externa francesa completamente antagônicas, porque do Richelieu, fragmentação e tornar a Europa Central sempre débil, sempre fragmentada. Essa região da Europa Central para a França é uma região de influência francesa. O Napoleão Bonaparte,
ele vai fazer uma cruzada republicana. Ele quer derrubar os governos absolutistas na Europa. Ele quer praticamente, claro, dominar a Europa, mas esse domínio da Europa está meio dito, né, com uma mensagem subliminar, de modificar esses regimes absolutistas na Europa, de todos os estados na Europa se tornarem republicanos, e, é claro, sobre a égide, sobre domínio francês. Porque, é claro, o grande objetivo do Napoleão Bonaparte era tornar a França o Estado hegemônico, né, na Europa. Né? Então, aqui, meus caros, é uma tentativa, no novo momento, agora, falando de história das relações internacionais, de um Estado se tornar hegemônico, de um Estado se tornar o mais poderoso da Europa, né, através do instrumento da guerra, principalmente através do instrumento da guerra. Nós tivemos no início da disciplina falando lá uma discussão entre os autores que os Habsburgos tentavam ou não promover essa hegemonia por parte do tronco, tanto austríaco quanto do tronco espanhol, né, de domínio da Europa, e aí terminamos a disciplina hoje de História das Relações Internacionais, novamente com uma tentativa, antes de terminar, né, porque nós vamos começar com esse tema no próximo semestre, né, dessa tentativa de hegemonia por parte da França napoleônica em relação ao resto da Europa, né. Então é interessante, né, pessoal? Aqui encerramos, então, as revoluções liberais, as revoluções burguesas. Tivemos na semana passada a Revolução Inglesa, hoje tivemos a Revolução Francesa. Destaquei alguns pontos, fiz uma aula num formato completamente diferente do que o ortodoxo, do que poderia ser feito, de detalhar aqui momento por momento. Eu quis fazer mais uma análise de um caráter mais político, mais geoestratégico. Eu espero que vocês tenham compreendido e que a aula tenha sido interessante na medida do possível. Vocês tenham gostado da aula. Vamos lá, Ana, por favor, vamos promover o nosso último encontro no semestre. Prof, os jacobinos e os girondinos, eles são, tipo, o nascimento da esquerda e da direita? Existe muita discussão a respeito disso, Ana, e é interessante, né, até o posicionamento deles no parlamento francês, né, e de certa forma, sim, né, os jacobinos que estariam mais ligados ao que nós chamamos de esquerda hoje em dia, e os girondinos mais a ala mais à direita, né? E grupos ali, né, Ana, que estariam mais posicionados ao centro, que teriam posições hoje do chamado centrão, até fazendo um comparativo em relação ao próprio Brasil, né, nesse sentido. É interessante essas pesquisas que vocês devem inserir no portfólio de vocês, que são bastante pertinentes, né, sobre a constituição de grupos mais à esquerda e grupos mais à direita. Até interessante, né, pessoal, se eu fizesse aqui uma provocação como a Ana, né, disse agora dos jacobinos mais à esquerda, girondinos mais à direita, na divisão do próprio posicionamento, né, jacobinos querem mais revolução, estão mais ligados à ideia da revolução, os girondinos mais à ideia de reformas, né? E a esquerda, né? Nós poderíamos pensar ao conceituar o que seria um grupo de esquerda e um grupo de direita, a partir até de uma definição do Bresser Pereira. Qual que é o lema da nossa bandeira, Ana, internacionalistas? Ordem e progresso. E se a gente pensa nessa perspectiva de ordem e progresso, né, aquela questão de matemática, você deve se lembrar desse símbolo da matemática, a esquerda, normalmente no mundo, ela faz a seguinte ideia: o progresso está... só deixa eu achar aqui esse símbolo. Eu não achei o símbolo aqui no meu computador. Mas é aquele símbolo da matemática que o progresso está acima, né, da ordem. Né? Isso, então, conceituação do ex-ministro, um intelectual portentoso no Brasil, o Bresser Pereira, ele define assim, né? Então, olha lá, sim, ela é positivista, mas a gente pode pensar nessa perspectiva. Isso mesmo, Ana. Engraçado, não achei aqui. Pequeno nervosinho, não achei. E o outro é da direita, né, Ana? Internacionalistas, né? A ordem acima do progresso. Então, nessa perspectiva do conceituação do Bresser Pereira de progresso e ordem e progresso, numa perspectiva de esquerda e direita, na visão da esquerda, é necessário muito progresso, mesmo que haja um desequilíbrio na ordem. Essa, mais ou menos, a ideia que a gente pode ter uma definição do que seria a esquerda. E a direita, pensando no lema da nossa bandeira,
a partir do lema da nossa bandeira, das palavras do nossa bandeira, não aqui querendo dizer que a nossa bandeira tem essa discussão de esquerda e direita, mas usando o lema da nossa bandeira para definir de uma forma bastante simplista, bastante generalista, o que é esquerda e direita, a direita, então, é necessário mais ordem, ter ordem social, ordem econômica, ordem jurídica, né, muito acima do progresso. Né? Então, o progresso estaria num segundo nível, em termos de importância para grupos ou partidos de direita, evidentemente, pessoal, nessa definição do Bresser Pereira. Pessoal, Ana, mais perguntas, mais dúvidas? Essa aqui eu acho que é mais uma curiosidade do que uma pergunta. Claro. Naquele videozinho que você mandou pra gente, complementar lá da Revolução Francesa, o Robespierre ele meio que perdeu a cabeça com o decorrer da Revolução, né? Eu não vi sentido, porque tipo, no começo ele defendia uma coisa, depois ele acabou matando metade da França. E a princípio os jacobinos não eram assim tão... radicais? Tanto é que teve o período do terror, né? O período do terror, a coisa foge de controle. O próprio Robespierre, ele mostra a sua personalidade bastante assim, desconfiada em relação aos seus próprios compatriotas, os seus próprios camaradas, usando como os russos usavam, né, a expressão. Ele começa a desconfiar das figuras próximas a ele e começa a procurar, entre aspas, erros, né, erros desses seus companheiros. Né? Então, de fato, há um aspecto do ponto de vista da psicologia política, né, internacionalistas, que explica um pouco esse comportamento um pouco paranoico do Robespierre, né, de perseguir seus próprios companheiros, de mandar matar seus próprios companheiros, e depois, no fim, né, Ana, internacionalista, ser vítima do próprio período de terror. Então, a gente pode pensar que o próprio período de terror, ele fugiu, né, ele fugiu do controle das próprias lideranças. Né? Eu não vou conseguir achar aqui, mas, se vocês me permitirem, deixa eu só fechar aqui o áudio, vou procurar aqui uma palavra dos grandes críticos da Revolução Francesa, que é o Edmund Burke. Já leram o Edmund Burke? Ele é um dos grandes críticos da Revolução Francesa, e tanto que diziam que quando que é um dos fundadores do pensamento conservador, né? Dentro do conservador na Inglaterra, e que, de fato, se difundiu para o resto do mundo, né? E vai ter raízes na Inglaterra, raízes na França, raízes principalmente nos Estados Unidos, e até aqui no Brasil o Burke também chegou, mas às vezes ele também é muito mal interpretado. Mas o Burke era crítico em relação a toda a violência, a extrema violência que tomou corpo da própria Revolução Francesa. Né? Então todo aquele ideário fugiu do controle. Então, qualquer um era um inimigo da França, qualquer um inimigo era inimigo da República Francesa, e sendo um risco, sendo uma ameaça, e aí colocando qualquer pessoa nessa perspectiva, sendo visto como um risco, como uma ameaça, a pessoa morria, né? A pessoa morria. Então, muitos nobres, membros do clero, membros da burguesia, membros dos membros da camponeses foram mortos, do próprio proletariado urbano. Ou seja, eu lutei a favor da Revolução Francesa, lutei pela modificação dessa estrutura socioeconômica, vou ser vítima da própria Revolução, no período terror. Então, esse aspecto, né, Ana, Iraí, a própria Frederica que destacou, o fator determinante, Frederico, em relação a colocar a Revolução como início da Idade Contemporânea. Para os ingleses, não existe idade contemporânea, nós estaríamos vivendo ainda sob a Idade Moderna. Os ingleses, eu que sou estudioso dos ingleses, eles dizem que a Idade Moderna para os ingleses começa a partir da queda do Ricardo III e o início da dinastia Tudor. Né? Mas para a França, de fato, para a história da Idade Contemporânea, principalmente para nós ocidentais, se é que podemos chamar de nós de ocidentais, já fizemos essa discussão no início da nossa disciplina, porque é uma grande modificação, Frederico, é uma grande modificação na história da Europa, e principalmente do povo ocidental, do mundo ocidental, porque começam a cair as monarquias absolutistas, começam a surgir novos regimes de governo, principalmente a república, e também a Revolução Francesa pelo seu aspecto simbólico, seu aspecto social, econômico e principalmente jurídico. E, Frederico, a questão do documento, né? O documento dos direitos do homem e do cidadão também tem um peso preponderante, né? Um peso importante também, né, nessa mudança das mentalidades, dos costumes,
das tradições. Então, na historiografia tradicional, eles gostam de chamar a Idade Contemporânea a partir da Revolução Francesa, que seria, então, uma grande ruptura, um grande turning point na história, entre aspas, do mundo, né? Já que normalmente, né, Frederico, internacionalista, o Ocidente gosta de dizer que nós somos o mundo, né? Nós que fizemos a grande mudança da história do mundo, da história das mentalidades, dos costumes e tradições. E aí também, o sujeito perdeu a razão. O sujeito perdeu a razão e o movimento perdeu o controle. Eu não lembro aqui de cor, vou memorizar essa frase do Burke, que ele diz, né, quando a coisa começa a tomar você promove a revolução atinge um determinado ponto, aquelas pessoas que estão naquele momento da revolução dizem, não, ainda não é esse ponto que nós queremos, então o negócio foge do controle. E aí a Ana observou muito bem, né? Voltamos a ter um tirano, um déspota governando a França. Claro que o próprio Napoleão vai promover uma série de reformas que vão ser importantes, que têm até hoje influência do Napoleão Bonaparte na história francesa. Uma curiosidade, vocês sabiam que a guilhotina foi abandonada somente no século XX na história francesa? Que eles usaram guilhotina até o governo do François Mitterrand? Que, então, a pena de morte na França ainda era utilizada, a guilhotina ainda era utilizada por muito tempo ainda na França, né? Eu fiz uns estudos a respeito de, instrumentos de tortura, essas coisas, né? E achei isso uma coisa tão fora do comum, né? Que é uma morte, assim, extremamente cruel, né? Uma morte extremamente cruel, né? É uma boa, Ana. Pesquisa, assim, né? Até o próprio da onde que eles originaram, né? O instrumento da própria guilhotina. Caliel, por favor. É interessante, o professor falou que é uma morte extremamente cruel, só que daí se tu volta na Idade Média, né, para eles era a maneira de matar mais humana possível, a guilhotina, né? É verdade. A Idade Média era vara pesada mesmo, né? Os caras colocando mel e botando para as moscas comendo, umas coisas assim, mais ou menos. Diversos instrumentos de tortura, né, que usavam na Idade Média, né? A própria forca também, que é uma morte extremamente cruel. Machados nem sempre muito afiados, que necessitavam de 2, 3, 4, né? E, me recordei agora, encaminhei para vocês por e-mail, mas aqui também o livro que havia comentado, da Charlotte Brontë, Jane Eyre, né, que é um dos livros mais importantes que ela escreveu, né? E também uma indicação, uma sugestão literária. Não era Nutella de forma alguma, Edgar. Não era Nutella de forma alguma. Pessoal, é importante, hein? Agora vocês vão ter um período curto, né, de férias. É bom vocês... É uma pena, Ana. Hoje não preparei nada. Mas, de qualquer modo, é importante também vocês fazerem esses paralelos de literatura e arte com as relações internacionais. É uma indicação que eu faço para vocês. Pessoal, mais perguntas? Mais dúvidas? Tudo bem acordado, então, entre nós? Gostaram do semestre? Gostaram das aulas? A aula também de hoje foi satisfatória, na medida do possível. Pessoal, manifestações? Professor, eu gostei muito mesmo. Professor, fiz uma notícia boa. Hoje eu deu 2 notícias boas. E da terceira, que a gente vai ter aula presencialmente no próximo período. Eu não sei, ainda não tenho informação. Ainda muita indecisão, muita insegurança em relação a esse aspecto. O que eu posso chamar a atenção de vocês é que é bem provável que as nossas aulas recomecem o primeiro semestre de 2022, final de março, começo de abril. Isso vocês já terão essa informação já aqui passada, né, repassada para vocês. Tá bom, pessoal? Foi um privilégio, foi uma alegria, uma satisfação muito grande lecionar para vocês nesse semestre, que acredito que seja o último semestre nesse formato online, mas de qualquer modo, no semestre que vem, sendo online ou sendo presencial, vou insistir na boa qualidade das aulas, na pesquisa, na produção de bom material para vocês. Pessoal, desenvolvam um bom portfólio agora, vocês vão ter um bom período para desenvolver um bom portfólio. Ainda hoje, encaminho a prova, com as 10 questões, e foi uma felicidade muito grande, gostei muito da turma também,
Agradeço pela atenção, agradeço vocês terem acompanhado, né? E assim, no semestre que vem, que é um semestre também com praticamente quase guerra, nós vamos falar na história das relações internacionais B, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, ascensão do nazismo, ascensão do fascismo na Itália, vamos falar sobre a Guerra da Crimeia, guerras napoleônicas, então vão ser diversos temas. E eu tenho pensado algumas coisas, espero que no primeiro semestre de 2022, né, a gente possa conversar e eu retornar também de uma forma mais incisiva com construção de projetos junto com vocês, né? Quero escrever com vocês também, nesse sentido, talvez realizar algum grupo de estudo, fazendo leituras de alguns textos clássicos da área de relações internacionais, ou mesmo do pensamento brasileiro, né? Eu, na verdade, também quero retomar algumas atividades que são importantes, acho que fazem também parte da nossa vida acadêmica, tanto como professor, eu acho que também para vocês também seria muito importante. Vou encerrar aqui a gravação, não sei se vocês viram, vai gravar isso também, semana passada eu saí e não terminei a gravação, eu voltei, não sei se vocês viram esse momento épico e cômico, aí eu voltei, vocês todos já tinham saído, e aí eu encerrei a gravação, só que aí eu, em vez de ficar quieto e só fechar a gravação, falei, ainda bem que eles saíram, que bom, e deu uma risadinha não, deu uma baita risada, né? Mas hoje eu vou fazer certo aqui, tá, pessoal? Vou encerrar a gravação, obrigado, umas boas férias para você. Eu mandei para o professor Guinter, mandei para o Bruno, eles falaram, nossa, ainda bem que eles não vão ver, embora estou falando agora para vocês, né? E aí eles foram ver, apaga aquilo lá, que vai virar meme, né? Deixa eu apagar aqui, pessoal.